Vamos começar então pela solução para nematóides. Tem o biológico, tem o químico aí que tá entrando, né? Não sei se já foi lançado. Conta um pouquinho essa história aí dessas duas ferramentas aí que a Syngenta traz. Eu começo? Biológico. Então tá bom, vamos lá. Aqui é o bio e o lógico, tá? Ô, gente, a Syngenta hoje ela tem um produto que é inovador no mercado, que é o Sertano, né? O Sertano é o nosso bionematicida e biofungicida. Interessante falar, sabe, Marino? É uma cepa exclusiva. Se eu falar, você sabe o que é cepa? Não. Não? E você deu uma explicação lá em Batatais que foi muito boa. Cepa, ela é o CPF do micro-organismo. Vamos falar assim, é o ingrediente ativo do químico. Então pensa comigo assim, ó. Aqui nós três, nós somos todos Homo sapiens, não é? Sim. Todos Homo sapiens. Mas cada um de nós temos uma característica. E aí é onde começa a diferenciação, né? O Sertano, ele tem uma cepa exclusiva, que a Syngenta descobriu, que ela identificou, né? Que tem ação em nematóides e ela tem ação em doenças fúngicas, principalmente podridão abacaxi, né? Que traz tantos malefícios para a cultura da cana-de-açúcar. Ainda mais no crescimento de área de plantio mecanizado. Exatamente. Né? E olha que interessante em falar do Sertano. O Sertano, a Syngenta tem até tecnologia de formulação que a gente tanto falou aqui, né? E coloca esse bacilo numa fase que nós chamamos 100% de endósporo. Explica. Ei, mas que nome difícil, né? O que é esse endósporo? Endósporo é uma ultraestrutura natural de resistência do micro-organismo. Ou seja, ele fica como se tivesse encapsulado mesmo. É uma estrutura, Marino, que ela aguenta temperaturas de até 70 graus. Mas não é uma formulação. Não, é uma estrutura natural essa. Natural dele. Mas a nossa fábrica consegue colocar 100% daqueles bacilos nessa formulação. Então, quando você compra um galão de Sertano, eles estão tudo na fase endósporo, na estrutura natural, quietinho ali. E esse endósporo, ele tem alguns sensores, que quando você aplica no solo, ele capta o ambiente. E aí, quando tem a temperatura e a umidade favorável, sabe quantos minutos ele demora para sair de dentro dessa estrutura e começar a blindar o sistema radicular da cana? Pra ele acordar e sair de casa para trabalhar? Sabe quanto tempo? 10 minutos. Meu Deus. Em 10 minutos, 100% do endósporo, ele se transforma em vegetativo e começa a multiplicação, formando o filme no sistema radicular, protegendo as raízes da planta. Ou seja, a planta nem começou a produzir raiz ainda. Ele já vai blindar. Se aplica no suco. No suco de plantio, exatamente. E aí ele vai colonizar ali o sistema radicular da planta. Onde tem tecidos, ele vai proteger. Ou seja, você joga o toletinho ali, ele começa a pegar o tolete inteiro. Né? Quando você joga um toletinho na terra, você sabe o que você jogou ali? Um saquinho de açúcar aberto. E micro-organismo adora açúcar. Por isso é tão importante a gente já blindar aquele tolete o quanto antes, né? E interessante também falar que o Sertano, quando você compra um galão de Sertano, ele também tem na formulação dele os metabólitos. Então não tem só o bacilo lá dentro. O micro-organismo, ele também tem os metabólitos, que vai ter ação imediata também. E o que esses metabólitos fazem? Vai beneficiar a planta, né? Vai ter vários compostos ali que vai estimular o crescimento, desenvolvimento. Vai ter alguns compostos, algumas enzimas também que vão atuar em doenças do solo, protegendo a planta. Então são vários fatores. Você compra ali um produto que tem o micro-organismo, mas que também tem os metabólitos que vão beneficiar a cultura. Você falou da ação fungicida nele na podridão abacaxi, né? Isso. Como que ele age? Ele age assim, ó. Quando você blinda o sistema radicular da cana, né? Como que você blinda? Porque assim, as raízes da planta, ela libera um exudato. O que é o exudato? Carbono codificado, tá? Esse exudato é como se fosse a nossa pele transpirando. E aí os micro-organismos identificam e começam a colonizar o sistema radicular. E ele forma uma barreira física naquele sistema radicular. É um biofilme que nós chamamos. E dentro desse biofilme existe uma série de compostos. Vou dar um exemplo para você. Existe ali os fito-hormônios, auxina, citocinina e giberilina. Existem os osmoprotetores, que são aminoácidos, prolina, triptofano,
alguns aminoácidos. O que tem ali dentro daquele filme? Lipopeptídeos, né? Que são antibióticos. O que tem ali dentro daquele biofilme? Existem enzimas que degradam, né? Quitinase, celulase, protease. Tem tudo dentro do filme, né? No sistema radicular. Tem ali dentro daquele filme também os antioxidantes, que são enzimas antioxidantes, catalase, superoxidismutase, APX, que tá tudo aquilo ali disponível para a planta. Tá. Então é o biofilme que protege a entrada do fungo. Também. E ali dentro daquele filme não tem enzimas, não tem lipopeptídeos, que são antibióticos, vai atuar ali protegendo principalmente o sistema radicular. E aí os fungos não conseguem chegar. Pensa comigo, o que cresce mais rápido, bacilo ou fungo? Bactéria ou fungo? Normalmente bactéria, cresce muito mais rápido que fungo. Tá. Então ela cresce e coloniza. E aí o fungo não consegue crescer ali. Esses micro-organismos conseguem produzir substâncias, um exemplo, surfactina, iturina, que degrada patógeno. Então, esse produto ele age dessa forma. Então, é por isso que é interessante usar biológicos à base de bactérias, bacilos, ao invés de fungos. Existem algumas diferenças, né? Um exemplo, quando você trabalha com bacilos, a nossa empresa, a Syngenta, consegue colocar ele 100% endósporo. Então, um exemplo, se eu colocar ele na vinhaça localizada, na Loperce, ele tem compatibilidade. Se eu colocar ele lá dentro do suco de plantio junto com vários produtos ali dentro, tem vários ali, fungicida químico, tem um complexo ali, né? Ele vai ter compatibilidade, porque está nessa estrutura. O fungo não tem essa compatibilidade. E você tem um bacilo que tem ação nematicida e fungicida. Né? Então, ele tem algumas características, né? Que sempre vai beneficiar a planta. E às vezes o fungo não tem essa característica. Né? Dependendo do fungo que você está usando, né? Então, nós optamos pelos bacilos. Por conta da resposta, o quanto que esses bacilos são muito mais resistentes, principalmente ao ambiente. Como que eles têm uma compatibilidade muito maior com o ambiente. Eu vou te dar um exemplo para você, Marino. Quando eu atuava na usina, em 2012, cara, eu até sempre falo isso nas minhas palestras, né? O pessoal do Percy ia lá para me vender biológico, né? E eu botava isso tudo para correr, né? E falava assim, agora você tá aí, né, bonitão, trabalhando com os biológicos, né? Mas por que isso daí, né? Por que acontecia isso? Porque o tripé tava manco. Qual o tripé, Caio? Você fala assim, o tripé técnico, ok. Comercial, ok. Mas e o operacional? Cara, você imagina, Lupercio, no barracão de uma usina, eu ter que colocar geladeira lá, no barracão da usina. Impossível. Eu vou ter que levar refrigeração lá pro campo, cara. Eu tenho que aplicar aquilo em horário tal, em horário tal. Não posso misturar com isso. Cara, o operacional é muito... Na usina operacional é maior que o agrônomo. E aí você imagina, cara, como que é o negócio. É muito grande, né? Mas assim, os fungos respondem. Mas eu opto por trabalhar com uma tecnologia que me dá um conforto muito maior, uma segurança maior, né? Por isso a gente trabalha com bacilos também. E aí, ô Lupercio, fala dessa outra novidade pros hematóides, né? E depois vocês dois queria que falassem do manejo integrado das duas soluções. Como o mercado, a gente tem o cliente que faz a opção pelo químico e faz a opção pelo biológico. Exato. O biológico, o Caio colocou muito bem, que é um biológico que você pode trabalhar com tranquilidade, você leva qualidade, né? Agora, nós vamos também, tá saindo o registro já, tá? Próximo mês já deve estar com o registro pronto, de um nematicida químico, aí ele é químico, mas é um químico diferente, né? O que a gente está acostumado, né, no mercado até hoje? A gente tem alguns produtos químicos, do passado, os nematicidas, que usavam uma quantidade de produto, assim, 5, 6, 8 litros por hectare, por exemplo. Nós vamos trazer uma tecnologia que vai trabalhar com doses bem reduzidas, 100 ml, por exemplo, 100, 150 ml nessa faixa. Oferecendo o que o Caio falou, controle de nematóide e de fungos. Esses fungos iniciais são tão importantes também na cana, né? E a gente sabe que a gente está passando agora, né?
com controle, oferecer esses dois tipos de controle, né? O que a gente fala muito de inimigo oculto, né? Que os prejuízos dos nematóides hoje é monstruoso e muitas vezes negligenciado, né? A gente tem espécies de nematóides que, devido à forma com que ele agride a raiz da planta, ele vai, Platylenchus, por exemplo, ele fica cutucando a raiz e abrindo a raiz para os fungos. Isso é muito importante. A gente está passando por muitos problemas que a gente não tinha no passado, né? Por quê? Porque nós estamos trabalhando com a palha sobrevive fungos e fungos. Então, tudo isso daí é muito importante. Então, é importante você ter hoje um nematicida, porque o nematóide não vai fazer esse dano, mas também com ação fúngica, porque eu fecho a porta mesmo, né? Então, a gente chega com um produto totalmente disruptivo, do lado químico também, para oferecer para o nosso cliente essa oportunidade. Mas é um produto que antes a toxicidade era muito alta, sempre os nematicidas eram os produtos mais tóxicos que a gente trabalhava, sem dúvida alguma. Pegou fama, né? Hoje a gente chega com uma faixa verde, né? Então, praticamente toxicidade muito baixa, dose muito baixa, trabalhando acima, que a gente brinca acima e abaixo do solo, fazendo fungos e nematóide, né? E mais, que é mais interessante, biologicamente equilibrado. O que eu quero dizer com isso? Todos os fungos não são atingidos. As bactérias benéficas que estão no solo, que os outros, por a sua toxicologia, matava, vamos dizer assim, esterilizava um pouco a biota, a rizosfera. Hoje, esse produto, ele entrega, ele não agride e ainda estimula os bons organismos que nós temos na rizosfera. Ou seja, ele atua num conceito de agricultura regenerativa, né? Exatamente, ele atua como uma agricultura regenerativa. Isso é inédito, tá? E logo a gente vai ter a oportunidade já do nosso produtor poder experimentar, olhar para esse lado também. E aí você consegue entender, Mari, a diferença da Syngenta? Olha a visão da Syngenta, né? Ela tá lançando um produto, um nematicida, vamos dizer assim, entre aspas, químico, né, Luper? Isso. Mas que faz bem para os micro-organismos benéficos do solo. Olha que interessante. E importante frisar que tem compatibilidade com o sertano. E quando usar o outro ou os dois juntos? No manejo da cana. E eu não sei também, porque na soja os nematóides já é um alvo já mais consolidado, né? E se planta hoje muita cana em área de soja, né? A gente tem... o mercado vai definir, o agricultor é o centro do processo. É isso aí. Sempre. Ele vai ter a escolha. Nós vamos sugerir, sim. Mas, assim, pensa que nós temos o suco de plantio como um objetivo. Hoje se faz muito nematicida no plantio. E nós precisamos pensar que os nematóides não saem da área, né? Eles retornam. Eles estão lá, eles multiplicam. E aí a gente pensa na cana-soca, como é que eu vou aplicar nematicida na cana-soca, né? Que é importante, a gente precisa entender bem sobre isso. A gente já tem resultados mostrando que nós não podemos parar com essa aplicação. E aí que vem, né? Uma tecnologia que vai poder trabalhar no suco, a outra vai trabalhar, por exemplo, na cana-soca. Nós vamos corte soqueira, linhaça localizada, uma série de formas de aplicação. O produtor vai poder, olha, eu vou trabalhar com, sei lá, o químico aqui, depois eu vou manter com o biológico. Ao longo desse processo, cada situação vai demandar uma organização desse processo. Conforme o manejo dele. Se ele tem vinhaça, se ele não tem. Se ele tem vinhaça, se ele não tem, se eu vou cortar. Então, assim, importante. No ano mais seco, no ano mais chuvoso. Nós vamos ter a ferramenta para que ele possa trabalhar. Cada um vai escolher, as regiões são importantes também, né? A cana, nós temos cana por vários tipos de clima, né? E isso vai ser determinante em épocas de aplicação. Suscetibilidade da variedade perante a doença, como a podridão, né? Você falando assim de nematóide, né? Eu fui fazer uma pesquisa sobre nematóide e pensa comigo, onde os nematóides vivem? Já parou para pensar nisso? Cara, o Brasil foi fazer um furo na costa para tirar petróleo. 1.350 metros de profundidade. Tinha nematóide lá. O que tinha lá? Nematóide, Lupe. Aí fizeram uma outra análise, Lupe. Lá na Sibéria, Rio Colimã. Eu nunca esqueço disso.
Tava lá, né? Tiraram uma amostra lá do trem congelado. Ah, o bichinho O que que tinha lá? Embaixo do rio tirou a moto. Embaixo do rio. Nematóide, cara. E aí você fala assim... E assim, eu visito às vezes alguns clientes, né? Algumas pessoas que falam, não tem nematóide. Aí você fala assim, cara, não é possível. Qual que é o grande problema do nematóide, né, Lupercio? Ele é um parasita de planta. Então ele nunca vai matar a cana. Mas ele tá lá. Igual o Lupercio Ele tá falou. roubando a produtividade, né? Abrindo porta para Abrindo entrar porta doença. pra entrar doença. Roubando a produtividade da planta, né? Ele tá ali quietinho, né? E aí nós temos hoje a condição de entregar para o produtor ferramentas que vai proteger o canavial dele, que vai entregar para ele tanto química como biológica. Ferramentas que se completam, né? Esse é o grande diferencial da Syngenta. E a gente está aqui para falar disso, para mostrar para o produtor e trazer o que a gente tem de melhor para o mercado, né, Lupercio? Isso aí. E o recado, acho que principal é, além da tecnologia, né? É que o Lupercio falou, se não pode ficar tranquilo aplicando manejo de nematóide só no plantio, né? Exatamente. Ah, pensa comigo. Tem uma classe de nematóide que chama meloidógeno, Lupercio. Você sabe o que significa meloidógeno? Não. Meloidógeno significa fêmea em formato de maçã. Você sabe por que ela é em formato de maçã? Porque ela tem 2 ovários, Marina. Ela produz. E ela bota por Duplicado. mês 500 ovos por mês. E aí você vai pensar no canavial, né, Lupercio? Nós tiramos cana na média com quanto tempo? 12 meses, Exatamente. né? Você tira cana com 12 meses. Aí você fala pra mim assim, cara, eu vou fazer um nematicida só no suco de plantio? Esquece. A gente vai ter que fazer reinocular todo ano. Essa é a recomendação, Isso que nós temos que né? pôr Né, na cabeça, Lupercio? nós precisamos esticar esse. Nós a precisamos... proteção- A Exatamente. proteção tem que ser mais longa, né? Tem que ser mais longa, né, Lupercio? E essa questão do nematicida, do biológico e do químico, sobre tempo de atuação. Se fala muito no caso dos inseticidas, né? Também é assim, o biológico ele permanece na área mais tempo e o químico ele é uma pancada a mais? Esse químico que a gente traz agora, né, que é o Taimílio, ele vai trabalhar. Se o nematicida hoje funciona por cerca de 60, 80, 90 dias, não dá para ir muito mais longe disso. Exatamente. Nós vamos conseguir fazer isso por um tempo bem maior, né? Nós vamos esticar esse tempo para 180 dias, 120, 180, 150 dias, oferecendo essa proteção. Também isso é uma característica do produto. Conforme a dose quando nós testamos, nós vimos efeito, mas doses um pouco mais altas do que nós vamos recomendar, mas para você entender como que ele fica na área, de um ano para o outro, né? Então eu posso fazer uma aplicação num ano e não fazer no outro? Depende da dose. Isso aí vai ser uma escolha também, mas a gente vê efeito no segundo ano, né, de proteção contra o nematóide ainda. Então, assim, é uma tecnologia totalmente disruptiva que pode oferecer para o produtor. Exatamente. O biológico também tem uma característica bem parecida. E assim, como é importante, né? A sua pergunta foi espetacular, Marino. É uma pergunta extremamente estratégica, né? E aí quando você fala assim, né? O que acontece? O que aconteceu com os nossos solos no decorrer da evolução? Então o professor Fernando Andreotti, uma das maiores autoridades hoje, né, na microbiologia de solo. Um abraço pro senhor, professor, se eu estiver assistindo. O senhor é uma referência para nós, né? Curte o canal da Copercana, hein, É isso aí, professor. Fernando Andreotti, um abraço. Ele fez uma pesquisa que ele pegou 100% da mata e ele analisou aquilo lá. Ele chegou num dado 100% em equilíbrio. E ele pegou as áreas agricultáveis, soja, milho, cana e dentre outras, né? E esse dado cai para 25% a 35%. O que isso quer dizer, né, Lupercio? Isso quer dizer que a quantidade de micro-organismos maléficos nos nossos solos é muito maior do que os benéficos. Tá? Então é importante a gente inocular os solos com micro-organismos benéficos. Aí onde entra também a ação dos nossos produtos com ação em nematóide. Existem artigos, Marinho, que inoculou um micro-organismo no solo, um micro-organismo benéfico, vamos dizer assim, um próprio sertano, né, no solo, que colheu-se restícios desses micro-organismos 3 anos depois. Ai, que beleza. E eu não tô falando que é 3 anos ele tendo controle, tá? Mas encontrou os restícios 3 anos depois, né? Então, assim, a ação, ela é
bem duradoura. E conforme você vai reinoculando todos os anos, a tendência é, com o decorrer dos anos, e não é de um ano para o outro, é começar a equilibrar esses micro-organismos do solo, você tá entendendo? Então, por isso é tão importante a gente estar reinoculando esse solo, todos os anos. Inoculando, repreparando. Às vezes, mais para frente com doses menores, né? Pulando um corte pro outro, né? Exatamente. Mas saber que se você bobear, ele vai voltar, o nematóide, né? É isso aí. Não tem jeito. E aí eu acho que o nematóide também, me corrija se eu estou errado, ele é fundamental para preservar a soqueira, né? Eu acho que esse ano é um ano, o ano passado a gente viu muita soqueira sofrendo pela seca, sofrendo pelo fogo, mas sofrendo também pelo corte, né? Pisoteio e tal. Então, pensar em ter ferramentas que preservem a soqueira é fundamental. E eu imagino que o manejo com nematicida, né? Ele também ajuda nisso, né? Com certeza, né? Quando a gente começa a cuidar, né? Principalmente dos nematóides, né, Lopers? Tem a tendência do nosso canavial, e eu repito, né? Os nematóides é aquele câncer que tá ali quietinho, né? Na hora que você menos espera, né, Lopers? Ele aparece, né? Ele é silencioso, porque ele é um parasita. Ele não vai matar a cana, mas ele tá ali. E consequentemente, já tem grandes grupos de usinas hoje, ô Marino, que tá posicionando o nematicida todos os anos, porque detectou esse benefício. Viu a diferença, né? Viu a diferença, você entendeu? Sem dúvida. Da longevidade e da produtividade desse canavial. Certo. Bom, agora acho que nematóide a gente navegou bem aí, né? Com muitas ferramentas. E as ferramentas, isso basicamente, a aplicação é suco de plantio e no corte da soqueira ou em cima da soqueira, quem não faz corte, né? Ou em cima com vinhaça, por exemplo. Com vinhaça ou drenche também. Ou drenche também. É isso aí. Exatamente. Certo.